Você já se perguntou de onde os vikings tiravam aquela resistência lendária? Aquela força inabalável para navegar por oceanos gelados, suportar invernos cruéis e manter sempre uma saúde de ferro? Não vamos falar de força física, vamos falar do segredo líquido que define a filosofia deles. Uma bebida ancestral é a quintessência da sobrevivência e da vitalidade pura. Este é o kefir de água. E hoje, claro que sim, vou te mostrar como prepará-lo corretamente. Embora a origem geográfica dessa fermentação seja no Cáucaso, sua função vital é idêntica à que os exploradores nórdicos precisavam. Uma fonte inesgotável de energia e um intestino invencível. Vou te contar como esses pequenos nódulos que parecem mágicos eliminam o açúcar e te dão energia constante. E o melhor de tudo, como eles te dão essa resistência? Resistência interna. Chamamos isso de segredo viking, porque esse elixir incorpora a filosofia da resistência nórdica. Os povos ancestrais dependiam da fermentação para sobreviver, e a força do kefir de água vai te proporcionar hoje a mesma vitalidade que eles buscavam. Os vikings eram especialistas no uso de alimentos fermentados, como o esquir, um laticínio ácido para preservar vitaminas e obter probióticos. Aqueles meses extremamente longos de navegação nos invernos rigorosos. E o kefir de água é o equivalente líquido dessa necessidade, uma bebida autossustentável que transforma a água simples em uma fonte de vida carregada de vitaminas do complexo B e minerais. Para as longas travessias que eles faziam, a energia precisava ser constante. A fermentação do kefir metaboliza o açúcar em ácidos orgânicos, liberando uma bebida que não causa picos de glicose como qualquer refrigerante, mas sim um combustível constante que potencializa a concentração, a resistência e a força. Em geral, os grânulos ou nódulos de kefir eram um tesouro inestimável, um tesouro vivo que garantia a saúde da comunidade. Assim como um bom viking compartilhando um grande tesouro, esses nódulos eram compartilhados, doados, permitindo que a saúde e a vitalidade se multiplicassem. A ciência por trás de tudo isso? O probiótico que elimina o açúcar, o milagre dos tíbicos? Os nódulos são uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, e a ciência já identificou cepas que são excelentes para a saúde, como Lactobacillus kefiri. Quando alimentamos esses tíbicos ou esses nódulos com açúcar, os micro-organismos, através da fermentação, o transformam, liberando ácidos orgânicos. E um exército de probióticos, chegando a até 50 cepas. Portanto, o açúcar que vamos adicionar é para esses micro-organismos, é o alimento deles. O produto final é uma bebida com um teor de açúcar baixíssimo, ideal para a regulação da glicose e o controle do peso. Como ele repara e fortalece o intestino? Equilibrando e harmonizando nosso eixo intestino-cérebro, ele restaura a microbiota intestinal e reforça o sistema imunológico. Contém triptofano, que é precursor da serotonina, e isso conecta o kefir à redução do estresse e da ansiedade. Então, sem mais delongas, vamos à receita. Para esta receita, vamos precisar de açúcar, mascavo, grãos de kefir. Esses grãos de kefir podem ser encontrados em algumas lojas de produtos naturais. Também podemos pedir, por exemplo, para vizinhos em grupos naturistas, onde costumam compartilhar, por exemplo, grãos de kefir ou scoby de kombucha, principalmente em casas naturistas. Costumam vender às vezes no Mercado Livre, em saquinhos herméticos com um pouco de líquido. E também vamos precisar de um limão, de preferência orgânico, 2 tâmaras ou umas 5 ou 6 uvas passas e 1 litro de água filtrada. Vamos fazer a receita em um recipiente de vidro, pode ser uma garrafa de boca larga ou um pote. Vamos adicionar o açúcar mascavo, pode ser açúcar preto, também rapadura. Eu vou usar um funil. Essas são colheres de sopa. Vamos adicionar de 3 a 4 colheres
E agora vamos adicionar 1 litro de água filtrada. Se possível, a água sempre precisa ser filtrada. Não pode ter cloro, por isso, às vezes não é recomendável usar a água da torneira. Se vocês não tiverem acesso a outra água, usem a água da torneira. Deixem-na repousar 24 horas para o cloro evaporar, então podem usar. Agora vamos adicionar os nódulos. Aqui tenho cerca de 3 colheres de nódulos. Minhas mãos estão limpas. Que fiquem bem cheias. Coloquei um pouquinho de água, agora quando baixar um pouco vou tirar um pouquinho da água. Esta é uma garrafa de 1 litro, certinha. Agora vou adicionar 2 tâmaras. Essas são grandes, mas também podem ser 5, 6 ou 7 uvas passas. E vamos colocar meio limão. Aqui temos meio limão. Eu cortei em rodelinhas menores para colocar com a casca e por isso pedi que fosse orgânico, porque vamos colocar com a casca. Pronto. Esse é todo o procedimento, né? O que fazemos agora é colocar uma gaze, ou pode ser um paninho de algodão limpo, que seja poroso. E vamos tirar um pouquinho, porque tem que ter furinhos. E colocamos um elástico. Esse procedimento que fizemos até agora é chamado de primeira fermentação e vamos deixar descansar por 24 a 48 minutos, 1 ou 2 dias apenas em temperatura ambiente. E depois que passar esse período, o que vamos fazer é saborizar, que seria a segunda fermentação. Quero compartilhar com vocês como conservar. Se, por exemplo, sobrarem alguns nódulos de kefir da receita que vocês prepararam, nesse caso eu tinha os nódulos em um potinho, e o que eu fiz foi coá-los, lavá-los com água, ir coando e tirando toda a água que ainda restava. E depois usei eles para a receita, mas sobrou essa quantidade. Então, como eu conservo por mais tempo? Uma boa forma é obrigada por. Adicionamos água filtrada e vamos colocar uma pequena quantidade de açúcar. A proporção é aproximada, 1 colher de sopa para cada litro, ou seja, para essa quantidade eu vou colocar só um pouquinho. Assim vamos poder guardar de 1 a 3 semanas aproximadamente. Fechamos muito bem e assim levamos para a geladeira. Se for usar em 1 semana, basta tirar da geladeira e esperar atingir a temperatura ambiente. Coamos, enxaguamos e seguimos para a receita que acabei de compartilhar com vocês. Se quisermos usar dentro de 3 semanas, é conveniente que depois de 7 ou 8 dias a gente troque a água e o açúcar, ou seja, vamos tirar daqui. Coar, enxaguar, colocar novamente em um pote limpo, encher com água e colocar uma pitadinha de açúcar. A proporção é 1 colher de sopa para cada litro, e assim a gente vai mantendo. O que eu quero contar para vocês, mesmo que você não me dê tempo de mostrar tudo, é que se vocês depois quiserem dar sabor, uma vez que passaram as 24 ou 48 horas que o processo de fermentação já foi concluído, o que vamos fazer é coar, vamos coar, tirar os nódulos, vamos tirar o limão. Podemos espremer um pouco o limão para extrair mais suco e deixar a limonada mais fresca. E com esse líquido, é esse líquido que vamos usar para dar sabor. Vamos lá, no final vocês vão ver. É uma receita muito rápida, leva 1 minuto. Eu conto para vocês como eu faço. Eu costumo ter frutas congeladas como essas, então, por exemplo, se vocês fossem usar morangos congelados para essa quantidade,
Para 1 litro de kefir, vamos usar cerca de 80 a 120 gramas, que é meia xícara, 3/4 de xícara de morangos. Dependendo da intensidade do sabor que vocês quiserem dar, batam a fruta e podem incorporá-la inteira. Vai ter pedacinhos de morango ou, se preferirem, também podem coar e aí vai ficar só o sabor de morango. E como uma bebida refrescante, sem que tenha pedacinhos de fruta. Se os morangos que vocês pegaram não forem muito doces, o que podem fazer é adicionar uma colherzinha de mel ou açúcar e depois dar sabor a eles, para a gaseificação. O que vocês fazem é colocar tudo, claro, em uma garrafa, em potes herméticos ou em garrafas que fechem muito bem. E vocês vão deixar fermentar por mais 12 a 24 horas e depois já está pronto, é muito fácil. O processo é muito parecido com o da kombucha. Se vocês quiserem, por exemplo, saborizar com flores de hibisco ou flores de jamaica, podem usar o exemplo da kombucha. Vocês fazem um chá, adicionam e fica com um sabor delicioso. E é só isso, nada mais, família. O kefir de água não é só uma bebida. É o segredo para ter a resistência de um viking do século XXI. É dar ao seu intestino uma armadura para que sua energia e seu sistema imunológico estejam à prova de tudo. Meu nome é Danay Aguilar e, se você gostaria de aprofundar sua conexão mente, corpo e espírito, te convido para o meu outro canal, Portal Coerência. Lá exploraremos a neuroplasticidade e a meditação como ferramentas fundamentais para o câncer. Deixo aqui um link direto para você ir visitar. Se este vídeo te inspirou a começar seu kefir de água, inscreva-se no canal. Deixe um like, um joinha, compartilhe com alguém que pode gostar muito, que pode se beneficiar bastante e me deixe ideias de como você prepararia. Até a próxima. Tchau!